Pode dar. Olá, hoje nós temos uma conversa especial e eu chamei aqui aula 1, entre aspas, porque não é exatamente uma aula, é mais um convite para a gente tocar e cantar, tá? Então, trouxe aqui alguns livros, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse momento inicial, né? Eu estou imaginando que você é uma pessoa que não tem gosto pela música, ama música, sempre quis tocar ou cantar e se sente um pouco inibido de como é que começa. Eu dei aula de violão muito tempo na minha vida, foi como eu comecei, na verdade, a dar aula. Com 16 anos eu comecei a dar aula particular de violão, porque aqui em Vila Isabel chegou um garoto da Tijuca, mais novo do que eu, um garoto de 14 na época, e ele tocava um violão muito legal e dava aula particular. E veio morar aqui em Vila Isabel no meu prédio. E, claro, reunia todo mundo em volta, a galera, as meninas e coisa e tal. Eu olhei e falei, cara, eu quero tocar música também. Música é uma coisa maravilhosa, junta a gente em volta, enfim. E aí, um ano depois, ele já começou a me passar aluno. E eu, então, fiquei com muitos alunos dele, ele era muito procurado e tudo. E isso teve uma influência muito grande em minha vida, muito grande. A música foi uma coisa assim, até hoje ela é. O violão é o meu amigo número 1 de manhã cedo. Eu sempre, depois do café da manhã, eu toco um pouquinho de violão, quando eu não tenho que dar aula, coisa assim. Enfim, então é um gosto. Estou homenageando Beatles também, porque foram importantíssimos na minha vida, esses 4 camaradas. Por quê? Por 2 motivos importantíssimos. Um, a música. Eu tinha vontade de tocar aquilo que eles estavam tocando, né? Eu, com 16, foi na época mais ou menos que os Beatles estavam estourando ali. E eu ouvia as músicas e queria tocar no violão aquilo e cantar. Então, eles, por 2 motivos, eles foram muito importantes em minha vida. Eles me estimularam a tocar música, a imitá-los, claro, evidente. Quem não quer imitar John e George, Ringo e Paul cantando, a gente quer imitar. E o inglês, que melhorou muito, porque quando a gente aprende língua cantando, melhora muito a nossa fluência, o nosso sotaque, tudo, né? Então, eu estou hoje conversando com vocês sobre esse momento inicial. O que é que você aí que está me ouvindo tem como amigo, como motivação? Tem algum instrumento em casa? Será que alguém já esqueceu um ukulele lá? Né? Será que não dá para começar por aqui? Eu comecei a me encantar recentemente pelo ukulele e adotei o violelê, que é uma mudança que a gente promove nele, que ele fica mais acessível. Você vai ter cadernos para aprender o ukulele se você quiser. E dei há muito tempo aula de violão. Violão é minha especialidade. Tem um teclado aqui, mas eu dei aula no início para mostrar o método como é que é. Pois bem, quem é que você tem aí que pode ser esse estímulo inicial, né? Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Uma coisa muito importante que eu percebi na minha vida música é uma coisa que se a gente quer se dedicar a ela, tocar música, cantar, que seja para benefício próprio, que a gente não faça isso pensando exatamente na expectativa das outras pessoas, porque isso engana muito, né? É claro. Eu, por exemplo, eu gosto de tocar Beatles, mas se eu chegar numa rodinha do pessoal de rua do bar, eu não vou tocar Beatles, porque quase ninguém ali está ouvindo Beatles, está querendo Beatles. Em Vila Isabel toca-se samba e pagode, essas coisas. Enfim, então, mas isso não significa que eu não possa gostar da banda que está me influenciando. Então, a mesma questão com você. Quem é o músico, quem é o artista, né, que poderia ser uma influência importante na tua vida se você está querendo começar a tocar música? Então, essa é uma coisa. Aqui tem algumas coisas que eu coloquei no quadro que eu quero pincelar com vocês. A gente não pode falar tudo nesse primeiro encontro. Na verdade, eu gosto mais de pensar nesse momento como de uma motivação, né, de um professor que eu possa ser para você. Mas eu coloquei algumas coisas aqui que a gente, durante a metodologia, nós vamos apresentar para vocês. Nós temos uma metodologia aqui na Deva Música. O que é isso? A gente tem uma maneira de trazer os livros de música até vocês. Então, a gente vai ter os cadernos, que são esses cadernos que eu tenho aqui. Eu gosto de chamar de cadernos, eles são livros, né? E eles têm um formato assim muito bom, porque ao mesmo tempo que eles são bons para eu colocar a teoria, uma página típica de um caderno é uma página tipo assim. Aqui é a teoria com pequenos detalhes do que acontece na partitura. Então você vai tocar na partitura. Se você quer entender a teoria por trás, você vem do lado de cá e tem. Não é isso? Então por isso eu chamo de caderno, porque ele tem uma coisa meio de caderno do aluno, mas você pode inclusive esquecer um pouco a teoria e sempre tocar música, ok?
importantíssimo aqui para nós é o seguinte, nós vamos disponibilizar para vocês as duas coisas, mas como a gente não adota e não é favorável ao desperdício, a gente não vai simplesmente disponibilizar sempre o caderno se você está interessado, às vezes, num pedaço dele, numa música dele ou coisa e tal. Então você vai ter fascículos, que é cada caderno dividido em 10 ou 12, 13 fascículos, cada um deles. Isso todo o material já está todo super organizado para vocês quando quiserem. Então esse é um ponto que você vai, quando você olhar lá no nosso site, você vai ter tanto acesso aos cadernos como aos fascículos, ok? Outra coisa muito importante, eu estou falando em cadernos aqui, mas na verdade nós temos também os volumes de cor, que são os cadernos quadradinhos, que são da coleção de cor. Nós trabalhamos com música e com cor e com geometria, né? Mas então eu estou me referindo aqui de um modo geral a como é que o material vai chegar para vocês. Ok, como é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão receber um arquivo quando vocês comprarem o material, seja um fascículo, seja um caderno, né? Vocês vão receber o arquivo e aí vocês imprimem em casa. Eu aqui sempre fiz questão, é uma escolha de vocês vão imprimir para ter um resultado parecido com o meu, com espiral, se você quiser o caderno completo. Se não for, se for em fascículos, eu recomendo que você tenha uma pasta de saco plásticos, que nem essa daqui, né? Formato A4, eu coloco cada fascículo aqui deles, ó. Fascículo 1, parte A. Caderno 1, parte B, fascículo B, 1C, etc e tal, né? Cada um deles aqui tem 10 ou 12 páginas ou coisa assim, com material. Eu gosto de usar um papel muito grosso. Por quê? Porque com isso eu posso colocar ele na estante do teclado, por exemplo, e ele fica em pezinho durinho. Se eu fizesse com uma gramatura de papel muito fino, ele começa a fazer isso, não é bom. Então eu sempre quis trabalhar, e você vai ver que todos esses cadernos, pelo menos aqui o original, são com folhas de 180 gramas, ok? Eu acho que vale a pena a gente ter um material com qualidade. Ele vai durar muito tempo se você conseguir ter um material com qualidade. Por isso essa pasta com sacos plásticos, que o material fica todo guardadinho aqui dentro. É o mesmo material, mas ele está página por página aqui dentro separado. Então, isso daqui tudo é para a gente poder, com facilidade, se quiser, separa, leva uma coisa para o teclado, tira, volta, tá? Tá tudo aqui. Outra coisa, então, isso daí, uma gramatura de um papel que seja mais ou menos grosso. No final das contas, se você quiser, você tendo todos os fascículos, você vai receber capa, para você completar e ter um caderno igual a esse aqui, tá? Então, todo esse material suplementar, capa, contracapa, o início de cada parte do livro, tá tudo isso no último fascículo ali de cada caderno para vocês poderem completar. E aí é furar, né? Isso aí qualquer casa de xerox faz isso, fura, encaderna com capa de plástico e coisa e tal, o material fica durável para você, tá bom? Eu fiz questão aqui de colocar 3 livros, 3 cadernos que a gente vai estar lançando logo de início assim, para você ter algumas opções dos instrumentos, né? Então, basicamente, esses cadernos vão se dirigir a essa qualidade de instrumentos que eu coloquei aqui. A gente está ajudando você a aprender piano e teclado desde o zero, tudo aqui é desde o zero. A gente não começa do início de cada um desses instrumentos. Violão, guitarra, e o ukulele e o violelê que a gente inaugurou aqui, que eu qualquer hora vou mostrar para vocês a diferença do ukulele com o violelê. Mas esse aqui, então, basicamente é o nosso grupo de instrumentos que a gente vai trabalhar nesse caderno, tá? O caderno de violão vai ser o 12, e esse mesmo material que está aqui no 12 eu usei para fazer um volume 30 que mistura o violão com o ukulele, já vai dando uma pegada para quem quer entrar no ukulele, para já começar a fazer um solinho ou outro, uma coisa assim. E mais tarde eu ensinar o que é o violelê, que é o ukulele é onde a gente pode dar bordão. Essa foi a diferença, a mudança está nessa corda aqui. O ukulele, quando você vem assim, ó, ele está ficando mais grave, está ficando mais grave, de repente ele tem aqui uma aguda. Eu botei uma mais grave ainda, que peguei a corda sol do violão e botei aqui, então ficou bom, bom, foi ficando grave. Então eu posso tocar como eu toco violão. Então isso vai me facilitar a ensinar você a tocar violão, porque aqui tem menos corda, então o violelê vai ser mais fácil do que o violão.
Então a gente também vai ter um caderno de violão com um violelê, etc. e tal. Outra coisa importante, bem-vindo os canhotos, porque a gente vai ter material para gente que toca de mão esquerda também. Isso não tem muito por aí afora, mas a gente faz questão de... Isso é facilmente adaptado para a gente aqui, então a gente vai poder, se você tiver tendência a segurar o ukulele assim, você possivelmente é canhoto com esse instrumento, então as posições, em vez de estarem voltadas para quem é destro, é canhoto. Eu chamo os sinistros, né? Sinistro é sinônimo de canhoto. Enfim, então esse é o material que a gente quer, com o tempo, ir trabalhando, apresentando para vocês, tá bom? Isso aqui eu vou falar é importante. Metodologia. Esse é o ponto assim diferencial. Tudo que a gente vai fazer aqui, pessoal, de carona, não é nem o principal, mas de carona vai te ensinar a ler partitura musical. De carona. Por que eu digo que de carona? Porque a finalidade não é fazer você ler partitura, a finalidade é fazer você tocar música. É bem diferente uma coisa da outra, né? Para ler partitura, eu tenho que entender aqueles códigos todo preto e branco, aquelas bolinhas, aquelas ovais, aquelas hastes, semibreve, mínima, etc. Para tocar música, não. Eu tenho que ter algum método, algum sistema que me faça tocar música. Pode ser até, às vezes, de ouvido, né? Muito músico começa e toca a vida inteira de ouvido. Isso não é desmerecimento, coisa nenhuma. É maravilhoso que a pessoa tenha essa habilidade. Porém, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a partitura musical, para nós aqui, é um caminho para você tocar música. Não é a finalidade que você seja uma pessoa que pega uma partitura de primeira e sai tocando. Não é isso. Mas a gente tem aqui uma pedagogia piagetiana. O que quer dizer isso? É uma pedagogia que trabalha primeiro próximo à vida concreta, com material concreto, depois trabalha com a representação visual e depois com a ideia abstrata. Então a gente vai ter 4 tipos de partitura aqui. Num primeiro tipo é o que a gente chama de partitura de arco-íris, atípica, que é com gotinha vertical coloridas. Aqui eu botei a vermelhinha, vai ter as 7 cores dela, tudo vertical. Isso, em geral, é a primeira parte do livro. Os livros são divididos, eles têm umas páginas coloridas que separam em partes. A primeira parte do livro, em geral, é com a partitura vertical. Quanto mais eu chego pertinho, melhor, né? Tá? Então, é assim que a gente começa. E com músicas facílimas. Então, vou botar aqui a primeira canção para você ter uma ideia. Bom balalão. Isso significa, ó, bom balalão, senhor capitão, espada na cinta, sinete na mão. 3 dedos. Um dedo toca azul da mão direita, depois a esquerda toca essa nota magenta aqui, depois vai ter um outro dedo para tocar a laranja. Isso é o mais fácil que existe, pessoal, de partitura musical que possa ser imaginada. Foi um projeto, eu sou designer, sou matemático e sou músico, misturei essas áreas todas, trouxe a pedagogia piagetiana, essa é a partitura ideal para qualquer pessoa aprender. Então você começa por aqui, é bem fácil. Na segunda parte do livro vem o salto, que é pegar as mesmas músicas que você toca aqui, por exemplo, som Passa, Passa, Gavião. Vai ter ela, Passa, Passa, Gavião, todo mundo... Pá. Na segunda parte vai ter Passa, Passa, Gavião num momento especial, que é o quê? Quando a gente pega a música... Onde é que eu peguei? Tá aqui, ela tá embaixo. Num momento especial, tá aqui embaixo, em que eu pego a mesma música, Passa, Passa, Gavião, tá aqui agora, as gotinhas ficam deitadas, é o segundo momento lá na metodologia. Para quê? Para que na página do lado direito o sistema tradicional possa ser comparado. Então você vai aprender a ler esses símbolos do sistema tradicional, porque você vai olhar para o lado esquerdo e vai ver qual é o tamanho da gotinha da mesma cor. Aqui você está vendo que começa com azul, azul na mão esquerda, está aqui, azul, azul na mão esquerda, né? Tudo exatamente na mesma posição, para você poder o quê? Aprender isso daqui por isso daqui, que é intuitivo, que é quase concreto. Então, essa é a segunda partitura. A terceira partitura já é com símbolo tradicional, ainda colorido. Na última parte do livro, você vira adulto e todas as músicas estão em partitura tradicional, inclusive o tal do Passa, Passa, Gavião está aqui, numa quarta etapa. Então é assim que essa é a nossa metodologia. Está aqui o Passa, Passa, Gavião, onde você vai chegar. Qual é a vantagem dessa metodologia? É que você escolhe o teu caminho. Se você gosta de ficar com a gotinha vertical porque ela parece que está pingando em cima do teclado,
Tá aqui o tecladinho com elas, daqui a pouquinho eu vou tocar só uma coisinha para vocês verem qual é a lógica das cores. Então, se eu quero primeiro ficar muito tempo com essa lógica de entender gotinhas, porque elas parecem que estão pingando no teclado, é mais fácil de eu entender essa lógica, né? Uma gota comprida apertaria uma tecla por muito tempo, até o rabicho dela passar. Uma gota pequenininha aperta uma tecla pouquinho tempo. Essa é a lógica. Então a gente transforma aqueles símbolos abstratos da partitura tradicional em gotas de comprimento, pode ser vertical, pode ser horizontal, e o comprimento quanto maior, mais tempo dura a nota pingando na tecla, portanto, né? É assim que a lógica acontece. Você vai fazer esse caminho daqui do jeito que você quiser. Se você já quiser, na primeira semana, passar para tocar Bombalalão, que foi aquela mais fácil que eu te mostrei, tem 3 dedinhos, você quer aprender ela em partitura tradicional, vai direto. Toca Bombalalão aqui, aqui, e vai direto já aprendendo o símbolo tradicional, né? Então esse caderno daqui está te ensinando a ler a partitura tradicional também. Porém, é isso que eu falei para você, eu não imponho a partitura para você tocar música, como o método tradicional faz. Se você for ter uma aula particular de piano tradicional, você vai ser obrigado a ler a partitura tradicional, não tem outro jeito. Essa é a técnica, essa é a metodologia que o sistema tradicional tem. Nós aqui temos uma metodologia piagetiana que simplifica aquilo, conta a história anterior, porque é assim que a gente abstrai, né? Eu abstraio de uma coisa que parece muito concreta até uma coisa que é simplesmente um símbolo abstrato mental. Então, a diferença aqui da Dev é que a gente não força você a ler a partitura tradicional, a gente ajuda você a lê-la, mas você pode tocar o tempo inteiro com gotinhas se você achar que aquilo facilita a tua vida. Lelê, como é que a gente pode apontar aqui para o teclado? Eu quero mostrar a lógica desse colorimento, porque quando a gente olha a primeira vez, ele parece caótico, mas na verdade as cores parecem embaralhadas, elas parecem feias, parece que não combina. Por que o teclado fica assim, com azul do lado de laranja, depois roxo? Isso parece um carnaval muito feio. Porém, vamos entender a lógica disso. A lógica disso é a seguinte, o livro tem uma história em quadrinho depois que a gente explica a lógica das gotinhas pingando, são gotinhas de cachoeira, tem uma historinha bem bacana para vocês entenderem o pensamento. Mas olha só, o que eu quero mostrar é o seguinte, olha aquele bombalalão que eu te mostrei, com 3 notinhas só, né? Como é que eu começo aqui? Eu olho para a mão direita e eu vejo o azul aqui está pintado, eu vou usar o dedo polegar da mão direita. Aonde? Nessa nota daqui, que aqui embaixo está mostrando que é junto da chavinha que fica no meio, azul. Então é essa aqui. Então o meu primeiro momento vem para cá. Né? Aqui, magenta, já seria o quê? Uma nota como essa daqui, aqui atrás. Então eu faria assim, ó. Tá vendo? Esse daqui é da cor desse daqui. Enfim, por que as cores estão embaralhadas? Porque, na verdade, é isso que eu quero, que quando eu toco 2 notas que soam consonantes, como isso daqui, soam bem, soam agradável, harmonioso, as cores sejam parecidas. Então, ó, essa é a lógica. Por isso é que está colorido essa cor junto dessa daqui e dessa, porque isso faz um acorde consonante. Isso daqui é dissonante, a gente sente isso como uma vibração desagradável. E as cores mostram que são dissonantes, elas são muito distantes uma da outra, não combina para nós, né? Então, mas isso aqui combina com isso aqui. E esse aqui combina com esse. E com esse aqui, ó. Então, tudo soa bem quando eu olho dessa maneira. Por isso é que as cores são alternadas por intervalos de terça, como a gente fala. Tá bom? Então é isso. A metodologia é para você usar do jeito que você quiser. Se você quiser ficar tocando Chopin aqui, Beatles, tudo com gotinha vertical, vai ter. Beethoven, tem. Sonata ao Luar, com gotinha, tem. Tradicional, também tem. Você que vai escolher a hora que você quiser chegar lá. Bom, gotinhas adesivas significa o seguinte, vocês viram aqui no meu tecladinho que tem gotinha colorida ali, colada com durex. Material é uma coisa importante, pessoal. A durex é a brilhante. Por quê? Porque a brilhante não quebra em pedacinho quando você vai tirar ela dali. Vai ser importante, uma vez por ano, pelo menos, vocês tirarem as gotinhas que vocês botaram aqui,
para passar uma veja, limpar, né? Porque senão a cor da impressão da gotinha começa a passar para a tecla e suja o teu teclado. Eu não quero que aconteça, então de ano em ano você vai trocar as gotinhas. Como é que é? Aqui no caderno, na parte final, esses cadernos costumam vir com gotinhas adesivas. Vai ter uma história em quadrinho aqui também, mostrando como é que cola a gotinha adesiva, tá bom? A Letícia até depois vai querer botar isso aqui no nosso site também, porque de repente com essa historinha ela já explica muita coisa, né? Enfim, e essas gotinhas estão aqui. Elas não dá para eu tirar daqui, isso não é papel adesivado, é um papel comum de impressão, desse de 180 que eu falei para vocês. E você vai ter que vir com a tesourinha aqui, cortar cada gotinha dessa em volta dela, né? Pegar um durex do tamaninho dele, um retangularzinho mesmo, como eu falei, brilhante, para você no dia que for tirar aqui, você com a unha puxa o durex, ele vem de uma vez só. Se você usar o durex fosco, ele vai prender, vai te dar mais trabalho. Enfim, para quê? Para que você consiga rapidamente olhar para a partitura e identificar a nota o mais rápido possível, como eu te mostrei com a gotinha azul e a gotinha magenta e etc e tal. Então, as cores aqui no teclado vão facilitar a vida, né? Facilitar a vida, porque você vai olhar para a partitura, vai ver uma nota de uma certa cor, aqui embaixo você vai dar a mesma cor e vai tocar. Isso facilita muito e a questão para o músico, né, pessoal, é esse tempo de resposta. Por que muita gente abandona a música, o ensino tradicional de piano, por exemplo, que é na base da partitura tradicional? Por que a pessoa abandona? Uma das razões, porque é difícil você ler um símbolo novo e na mesma hora identificar onde é que ele está aqui embaixo. Não é isso? Claro que é. Então, claro que se eu estou aqui com símbolos todos em preto e branco e o teclado não tem nada marcado, é todo preto e branco, fica muito mais difícil de eu identificar. E eu estou contando o tempo da música, eu estou querendo reagir no tempo certo. Senão não é leitura musical, eu não posso parar e dizer, que nota é essa mesmo? Será um dó, será um ré? Acabou a música, né, pessoal? Então, o que é? Eu olhar e dizer, opa, vem uma azul ali, é dó. Vem uma laranja, é ré. Então, tá certo? É isso que a gente quer. Então, esse tempo de resposta possivelmente vai fazer você ficar mais tempo ligado à música, porque você vai responder mais satisfatoriamente. Você vai tocar o Bomba Lalão, por exemplo, daqui a pouco de olhinho fechado. Os dedos já estão na posição certa. Pom, 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 pom. Tá tudo ali. Você fecha o olho, né? Facilita muito do que ficar lendo. Cada música, então, começa bem fácil e vai indo. Vai ter música, como eu falei, sofisticada também. Música clássica, jazz, inclusive. Bom, gotinhas adesivas, falei. Pasta e horário musical. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui. Eu estou focando muito em me dirigir a você, que é uma pessoa que eu estou julgando que está querendo entrar na música. Agora, a pergunta, se eu sou músico profissional, o que eu tenho para aproveitar na Deva? Milhões de coisas, milhões de coisas. Material, inclusive, como eu estou falando para você, material até para maestro vai ter. Porque essa maneira de colorir a partitura musical não é só colorir a notinha, é colorir muita coisa que está por trás também. Os acordes, a tonalidade, tem muita coisa. Então, até para o maestro ver uma modulação de uma peça de Chopin, por exemplo, quando é que ele muda de tom, a gente tem material para isso. Pois bem, então eu estou pensando aqui em duas coisas diferentes, tá? Um músico que está querendo aprender e alguém que já está pensando em ser músico, uma coisa mais séria, digamos assim. Então isso aqui é uma coisa um pouquinho mais séria. A gente vai ter um caderno rapidamente aí, que vai sair para vocês também, disponível, que é um caderno em que eu ajudo uma pessoa que quer ser músico ou musicista, como é que ela procede. Então, ela vai ter uma pasta de processo e ela vai ter um horário musical uma vez por semana, no mínimo, 1 hora ela vai parar e ela vai pensar na profissão que ela quer ter como músico ou musicista. Tem uma metodologia nisso, né? Eu tenho uma bipolaridade profissional aqui. Eu, como falei para vocês, eu dou aula de música, eu dei aula há muito tempo, mas eu também dou aula de projeto em design. Então, eu penso as duas coisas juntas. Então, se você tem o desejo de ser músico ou musicista, eu tenho um projeto para te ajudar. Eu tenho orientação de projeto para fazer com que isso aconteça. Eu fiz isso muito com meus alunos de design. Cada projeto é praticamente um projeto de vida. E o orientador, como eu fui, como eu sou, orienta aquele grupo, aquele aluno a realizar um projeto
segundo um planejamento todo específico, né? A gente pode fazer isso com a tua carreira musical. Se você diz, eu quero ser uma cantora de palco, eu vou ter nesse caderno metodologia para ir te ajudando a você transformar isso em alguma coisa próxima da realidade, né? Mas, como eu estou falando, eu não estou pensando que aqui vocês estão querendo ir para o palco. Eu estou pensando que vocês estão querendo aprender a tocar música. Também, pode ser as duas coisas, né? Aprender a tocar para quê? Para tocar para um amigo, tocar para um namorado, tocar para a namorada, para a mãe, para o pai, para o padrinho. Esse é o nosso divertimento, né? Transformar a música na tua vida como uma coisa cotidiana, que você toque com os amigos, se divirta. Esse é o papel principal dela. Então, quando eu quero orientar uma pessoa a ser um músico sério, levar isso de uma maneira que ele consiga se ver produzindo, encaminhando a vida dele para uma vida de músico profissional, eu tenho duas coisas que eu digo, olha, sem isso aqui eu não posso nem te orientar. Primeiro, você tem que ter uma pasta que a gente chama de pasta de processo, que é uma pasta dessas de saco plástico, onde você vai botando todo o teu material ali dentro. Por exemplo, aqui você pode botar uma capa com o teu ídolo. Eu botaria, por exemplo, os Beatles aqui na capa, porque gosto dele, não sei o quê, e aqui dentro botava o quê? As músicas dele, as letras, os acordes, o que eu já sei tocar deles, se eu estou formando um repertório deles ou não. Isso é uma pasta de processo, é o alter ego do projetista. No caso, o músico, a pessoa que quer ser músico ou musicista tem que ter uma coisa dessa para ela ter um lugar onde ela coloca tudo material referente a esse desejo dela de ser profissional, ok? Segunda coisa que ela tem que ter obrigatoriamente, um horário musical semanal. Você pode ter a vida mais atolada do mundo, você separa 1 hora por semana e diz, essa hora eu pego a minha pasta de processo de quero ser músico e trabalho em cima dela, faço alguma coisa eu faço, né? Toda semana 1 hora no mínimo para que essa coisa não pare. É como eu falei para vocês, isso daqui é a dica mínima para se você quiser ser profissional. Porém, se você quer estar em casa, pode se aplicar também da mesma maneira esse raciocínio. Se você está em dúvida se quer ou não quer começar a aprender a tocar violão, o que eu te recomendo? Pega um violão emprestado, primeiro de tudo, não vai sair comprando. Pega um violão emprestado. Se você já tiver um professor que você sabe que dá aula particular de violão, você já chega nele e pede para ele emprestar para você um violão. Porque se der certo, você vai continuar tendo aula com ele, né? Mas enfim, primeiro de tudo, então, é ver isso. Tá, gostei, alguém deixou aqui um violão, eu experimentei, acho que é legal, dói um pouquinho aqui o dedo, mas eu vou pegar jeito, eu posso botar corda de nylon, que é mais macio do que corda de aço. Enfim, tá com essa ideia? Então, o que você precisa agora? Começar a praticar, começar a fazer alguma coisa em relação a isso. Se aquele violão fica dentro da capa, você não vai pegar ele nunca. Quando eu comecei a aprender violão com esse colega que veio da Tijuca, o que eu fazia? O violão estava em cima da cama da minha mãe o tempo inteiro. A cama da minha mãe era o lugar que eu ia lá e sentava. Então, eu estava estudando matemática, coisa e tal, bababá. Queria fazer um intervalo, dá um branco, vamos lá, vamos pegar o violão. Pegava o violão, ele já está aberto, eu ia lá e tocava a minha valsinha. Sereno, eu caio. Me sentindo o maior músico, né? Por que eu me senti o maior músico tocando uma valsinha dessa? Porque eu estava tocando música. Isso é sensacional. Não é qualquer pessoa que pega um violão e toca uma valsinha, então já é alguma coisa, não é? E com isso você vai indo. Então a primeira coisa é não deixar um instrumento trancado, fechado, o piano com a tampa fechada sempre, nem nada. Deixa o instrumento de uma maneira convidativa para você, tá? O horário, então, é fundamental. A gente, às vezes, esse processo da gente se relacionar com a música é incrivelmente emocional, é muito emocional. Ele toca numa coisa chamada autoestima, por exemplo, que a gente vai conversar muito sobre isso aqui, você pode ter visto isso em minhas palestras, eu falo também sobre autoestima, porque é a base. É você quem critica se você é um bom músico ou uma boa musicista. Ninguém mais faz isso por você, ninguém, né? Então, é você quem tem o controle disso. Então, uma valsinha tocada no violão pela primeira vez, toda parada, cheia de defeito, é maravilhosa, porque é você que está fazendo isso. Então, esse é um chip que a gente tem que mudar. Quando a pessoa tem uma autocrítica muito violenta, ela não se permite errar. E aí não dá para fazer nada, pessoal. Então, uma coisa que eu falo para a Letícia, eu falo para a nossa equipe aqui, nós somos um lugar do erro. A gente não veio para mostrar a perfeição de nada, nós viemos para mostrar que a gente erra. E que se a gente não admitir esse erro, a gente não consegue fazer nada.
né? Então, não tenha essa autocrítica violenta, não seja tão contra você assim. Pelo contrário, você é a tua primeira plateia. Você é a pessoa que gosta de ouvir você tocar e cantar. Sem isso, nada se faz, pessoal. Sem isso, nada se faz. Outra coisa importante, e já vou finalizar. Existem instrumentos como esses aqui, teclado, piano, violão, violelê, ukelele, que são harmônicos. Eles tocam acorde, mais de uma nota de uma vez. Eles são mais difíceis. Então, quem bater de frente por aqui com esses instrumentos não significa que não tem lugar na música. Tem percussão, toda a parte percussiva não tem nada, não precisa de ler partitura nem nada, vai por aí. Ou melódicos, vai aprender flauta, vai aprender a tocar escaleta, que é aquele pianinho de solo, né? Então, ok? Bom, a última coisa é a seguinte, nós quando abrimos o site, nós vamos deixar um canal direto de comunicação comigo, um telefone vermelho que eu gosto de brincar, e você passa a mão no telefone e vai conversar comigo, tirar dúvida. Celso, o que eu faço agora? Eu estou com dificuldade assim, assim. E a gente conversa, tá bom? Porque eu sou muito favorável a esse contato e a gente está tentando fazer ele o mais próximo de você possível, tá bom? Não é exatamente uma aula, é um convite e eu espero que você continue vendo nosso material para ver como é que você pode aproveitar isso para você, ok? Bye bye!